E, entretanto, reuniram-se todos para alterar a lei da região demarcada alentejana e permitir que haja, à litragem anual que fazem, poder aumentar 15% em volume de vinho que venha de outra região portuguesa, certificado de outra região, incluir no seu lote e continuar a chamar regional alentejano. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Eu hoje estou super contente, porque normalmente tenho que ser eu a falar de vinho. Tu hoje, eu acho que tu deves ser a pessoa mais feliz, que eu vejo sempre contente, ou é do vinho ou qualquer coisa, não sei, mas é engraçado. É, para quem precisar de saber, vinho resolve todos os problemas no mundo. Não é? Resolve tudo. Concordo. Mas como normalmente eu abro aqui uma garrafinha para o nosso convidado e falámos um bocadinho do vinho, pois hoje, como o convidado é enólogo, o convidado é que vai falar do vinho. Por isso, Hugo, olha, muito obrigado. Obrigado. Antes de falarmos Obrigado. um bocadinho de seja o que for que quisermos falar, expliquei um bocadinho o projeto Boango, porque eu gosto muito de bolas. Pronto, se calhar aqui trocávamos um bocadinho. Diz. Primeiro, Quem é falamos o Hugo? bocadinho Primeiro, quem é o Hugo? Ok. que é que, Ainda não é? bem que estás cá. Conhecer um bocadinho, O que é e que já se- que estamos a beber algo... O que é que seria disto sem ti? Ainda bem que estás cá. Exatamente. Hugo, Obrigado. ainda bem. Pô. Obrigado. Hugo, fala-nos um bocadinho de ti antes de falar dos teus projetos. Obrigado pelo convite, foi um desafio muito interessante. Já sabes que te sigo há bastante tempo e por isso é sempre interessante participar nas tuas leads e no teu métier. Também venho partilhar o meu, depois vemos isso. Quem é que eu sou e o que é que eu faço? Quem eu sou curioso, gosto de aprender e o que faço é ser enólogo. E então aquilo que eu faço para mim envolve sempre as duas coisas, é procurar aquilo que a natureza esconde de nós, encontrar harmonias, encontrar equilíbrios, encontrar ressonâncias que aparentemente estão escondidas de nós e tenho o privilégio de poder trabalhar com uvas e com vinho, que é uma matéria super rica para fazer isto. Se calhar um dos teus maiores prazeres também. Sim. Não sou uma pessoa que consuma muito vinho. Provo muito vinho, mas não consumo muito vinho. Mas gosto de consumir coisas que me dão prazer. E como é que chegas aí? Como é que chegas a ser enólogo? Porquê? Nasceste no meio da vinha? Cresceste no meio da vinha? Como é que... O Hugo com 10 anos, como é que era? Pois, com 10 anos vivia numa família em que a mãe vem do Douro e que está rodeada de vinho, apesar de ninguém trabalhar em vinho, e a família do pai, o pai vendeu o vinho a vida toda dele, e o meu avô, pai dele, hoje seria enólogo, na altura era o responsável de armazém, enfim, tudo e mais alguma coisa, durante 50 anos fez vinho. E por isso eu com 10 anos não achava piada a vinho, não achei piada a vinho até ser adulto, apesar de estar sempre presente na mesa. Na faculdade fui para Química, licenciei-me em Química, mas ao fim da licenciatura, no projeto final, achei que era uma boa matriz para poder estudar Química de vinho. E então comecei um bocadinho ao contrário, comecei a estudar a Química do vinho, na licenciatura, no mestrado, depois fui ser investigador no laboratório de Química do vinho na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Durante 4 anos o que eu provei vinho profissionalmente, cientificamente, estudei tudo o que havia para estudar e mais alguma coisa, e há muito mais ainda para fazer. E depois, a partir daí, ia fazendo as minhas vindimas enquanto miúdo. Fiz algumas vindimas do ponto de vista científico até lá chegar, mas depois, a partir de 2008, dediquei-me em exclusivo a fazer e a viver do vinho. Por isso é assim um bocado um percurso Fala um bocadinho aqui sobre estranho. aquilo que nos apresenta
Aqui esta O pinga. meu projeto pessoal chama-se Adega Artesanal. O próprio nome tem um bocado a filosofia do que eu quero introduzir, que é fazer vinho de uma forma tradicional ou mais, não digo purista, não gosto de natural, porque tudo isso tem conotações que algumas eu concordo e vivo e outras não concordo. E grande parte também é marketing. Eu gosto de fazer vinho com o mínimo de intervenção. E para intervir o mínimo possível, tenho de preparar muita coisa antes de o processo se iniciar. Depois esqueci-me de dizer isso, depois de terminar o segundo mestrado em Enologia na Católica, ainda fiz o doutoramento em Viticultura, tudo para conseguir perceber como é que a planta produz uvas, o que é que afeta toda a cadeia de produção, para eu, antes da vindima, antes de colher a uva, já ter perfeitamente definido e controlado aquilo que eu quero fazer, tentando fazer o mínimo. Por isso, é preciso saber muito, ou saber por antecipação muito, para não fazer nada no final. Sabendo que não fazer nada é uma decisão. Não é? Sim, fazer o menos possível. Sim. E para isso, quero que a natureza tome o seu curso. Gosto de fazer vinhos, para mim, que sigam o seu processo natural, apesar da natureza só produzir vinagre, por isso preciso de ter a minha intervenção para não ser vinagre, mas gosto de intervir pouco, gosto de ir lá, provar, às vezes chatear-me porque tenho que tomar uma decisão, a coisa não correu como eu quis, outras vezes achar, pronto, está tudo bem, vamos ver no que é que isto dá, alguma expectativa. E também acontece muitas vezes chegar lá e deliciar-me com evoluções de vinho que eu não pensei que fosse capaz de chegar ali. E acontece muitas vezes de eu chegar ao fim da manhã, que tinha começado com uma viagem qualquer para a adega, que nunca são no Porto, não é? Que é onde eu vivo, e de manhã acordar chateado e um bocado desalentado do tempo em que vivemos, do sucesso que temos, das restrições que temos cá e em todo o mundo, e depois provar 12 ou 15 vinhos que estou a fazer, que ainda não estão feitos, ou que já estão perto de estar feitos, e fiquei, isto é espetacular, tipo, isto, como é que é possível fazer isto? Porque se calhar sinto aquelas harmonias, sinto aquelas ressonâncias, há um pedaço se existe um ser que controla, ou melhor, uma entidade que controla isto tudo, de repente essa entidade toca em mim e diz, vou-te dar um bocadinho de mim, prova este vinho. E deliciamos com isso. E por isso provar o vinho, como estou a provar com vocês os dois, e alguém gostar e dizer que gosta do vinho e que percebe o que é que eu estou a explicar do vinho, é para isso que eu faço. É para eu me deliciar com o vinho e para partilhar essa minha parte que vai no vinho com os outros. Muito bom. Já viste a paixão que sai daqui? Já E era reparaste? exatamente isso que eu estava atento. Porque normalmente, aquilo que eu percebo, muita gente a falar, não só na área dos vinhos, mas de uma certa forma, mais até dentro desta indústria, se for para mim, estou a brincar. Quando vês alguém em que termina um raciocínio de eu estou a fazer isto, não é apenas para mim, mas para que outros possam se deliciar com o trabalho que eu fiz. Isto nota de facto aqui uma paixão por trás, que é, e um bocadinho altruísta também, digamos assim, que é, eu não estou a fazer uma coisa para mim, eu estou a fazer uma coisa para que as pessoas apreciem, e isto é mesmo ligado à paixão, porque muitas vezes tu trabalhas, se for um trabalho que tu faças de uma forma constante, digamos assim, muitas vezes não te importas aquilo que os outros vão pensar, ou isto ou aquilo, estás a trabalhar por trabalhar, ponto. Quando fazes com paixão, e que existe depois também alguma sabedoria também por trás, para conseguir lá chegar,
é quando tu percebes, pelas palavras que ele está a dizer, que está a ser aqui muito, Eu, por acaso, tem uma paixão enorme por aquilo que está a fazer. Gosto muito desse lado, sobretudo produtores, viticultores, seja o que for, são quase todos muito altruístas. A planta que importa, a uva que importa, o vinho que importa, não é o que eu quero fazer, é o que a planta precisa. Adoro mesmo isso, lembro-me de trocar mensagens com o Hugo, porque às vezes ponho fotos e ele diz-me, pá, olha, a folha está mais ou menos assim, vê isto, olha, se calhar precisa disto. Olha, pega na 7ª folha e vê, é mesmo bonito ver que é tudo à volta do que estás a tentar criar. E isso é muito bonito porque no mundo 2, e nós já tínhamos falado nisso também no bar, acontece mais ou menos a mesma coisa, acho que foi com o João até, há muitos star tenders, também há muito star winemakers, que pronto, não há muita paixão ali, é mais porque isto é tudo muito bonito, mas dá muito trabalho e é preciso ter muito amor pelo que se faz. Muito trabalho e muito conhecimento para fazeres uma coisa bem feita. Sim. Quer dizer, Que eu aqui também estou a querer, porque que, ou seja, dá um exemplo um bocadinho mais específico do intervir, mas não demais. Imagina, chegas, queres fazer um vinho como este. Quero que seja maduro. É admissível para mim ter umas notas ligeiramente verdes. Já não é tão admissível ter umas notas sobremaduras. A data da vindima é definida apenas a provar uvas. Ok? Eu sei quanto tem de álcool e não é um fator que me interessa, é um método complementar. Não é essa a minha decisão. Quando a uva estiver com os aromas que me interessam, com o volume de boca que já se consegue sentir no bago, quando a película tiver a suavidade que já está aproximada para se poder tirar de lá alguma coisa sem tirar demais. Quando estiver a chegar lá, depois conjugo com o estado do tempo, com a capacidade de ter mão de obra disponível ou não, de vindimar naquele momento ou um bocadinho mais cedo. Mas tendencialmente nunca mais tarde, porque depois começa a ter um tom computado de fruta demasiado madura, fruta de lata, que não me interessa. Eu prefiro que os meus vinhos brancos tenham um caráter mais de folha seca, mais de folha e mais de chão e mais de pedra, do que fruta propriamente dita. Obviamente tem fruta, é uva, por isso tem sempre um caráter frutado inerente, mas gosto mais do resto. Não quero que seja... não quero que tenha umas propriedades aromáticas mais perto do refrigerante ou do sumo de fruta. E por isso, se esperar, eu sei que o vinho vai ficar mais macio, porque é assim a evolução da uva, mas não vai ter essas características que eu não quero, que não gosto, que não, pessoalmente não gosto. E por isso prefiro vindimar antes. corre o risco de ter mais acidez ou menos acidez? Mais acidez. Mais acidez? Sim. O facto de ser antes. Sim. Porque aqui pronto, caso não tenhas percebido, ou alguém que veja isto não tenha percebido, quanto menos madura a uva estiver quando fizeres o vinho, mais os sabores vão ser mais maçã verde, lima, limão, e quanto mais a uva amadurece, vais para os pêssegos, para os alperces, e a certa altura, quando é extremo, chega já fruta de lata, compotas e coisas assim. Que normalmente perdes um bocadinho aquele lado refrescante, assim dizendo, para pôr de uma forma super simples. Sabes que há coisas que não só o chefe de cozinha, mas nós também já começamos a utilizar muito também na coquetelaria, que é o chamado verjus, não é? Que é verjuice, que é o sumo da uva ainda muito jovem. Okay. E que faz com que seja uma acidez tanta ao nível de um limão e de uma lima.
Porque Sim. assim, eu lembro-me um dia... Mas com um sabor, sim, sim. com um sabor tartárico, o sabor Sim, sim. a uva. Eu não sei se ainda estavas no Royal quando isso aconteceu, mas lembro-me de lá ir e me darem não sei se foi um bitters ou lá o que foi utilizado daquelas uvas que nós retirámos ao fazer a vindima verde, assim dizendo. Quando retiramos aqueles cascos que não estão bem maduros para poderem amadurecer os outros melhor, para os outros poderem amadurecer melhor, normalmente, a maioria das vezes, cortámos e ficam no chão, deitámos fora. E acho que era até uma quinta do Algarve, Sim. que Sim. aproveitou É isso o tudo e fez um bitters para a Não é bitter, não era um bitter. é verjuice. Pronto, então era isso, pronto, é Isso é o isso. verjus. Que pronto, está aqui, caso queiras diversificar um bocadinho a Boango, a adega artesanal, aquela vindima verde, não deites fora porque pelos vistos dá para fazer alguma coisa. Aproveitas, isso é muito usado é a tal quinta no Algarve que estavas a falar. Já estavam a tentar lembrar o nome, Estava a falhar mas depois pesquiso. Eles fazem mesmo engarrafamento fazem um tratamento, obviamente tem ali algum processamento por trás, até mesmo para a coloração, etc, não é? Algum tipo de ácido tartárico também ali para aguentar ser um período mais longo de durabilidade, mas que eles vendem mesmo o produto para mais direcionado, se calhar mais para a nossa área, para a indústria de coquetelaria, porque fica coquetéis Aquilo ficou super impecável. interessantes. Por acaso, quando eles me Super deram o produto a interessantes. provar, Sim. eu fiquei naquela fogo. Sim, sim. É com uma Nós que acidez. Estamos habituados a deitar enorme. aquilo para o chão Sim. e dá para reaproveitar num produto que é Sim. engraçado. Sim. Que é engraçado. Mas sabes, agora vou ser um bocadinho polémico. Sabes que Não, força. Não, Isso Esse não está muito não- polémico. não Já se- basta eu e ele. não se ganha praticamente nada em fazer vindima verde para o chão. Aquilo que fica evolui exatamente da mesma maneira. Do que se não tivesse tirado? Sim. A sério? Aliás, essa foi uma parte do meu trabalho de doutoramento, na Bairrada, a estudar a baga, que é tipicamente a casta que é preciso fazer vindima verde para amadurecer. E o que verifiquei ao longo das vindimas que fiz lá e suportado por dezenas e dezenas de artigos científicos, constataram em imensas partes do mundo exatamente a mesma coisa, que é, depois da monda, a evolução é igual. A sério? E o engraçado que é, a videira, assim simplificando a coisa, a videira tem folhas, tem raízes e tem fruto. A raiz absorve a água do solo, porque as folhas puxam a água que deitam para fora. E pelo meio vão alimentando a planta, de algumas coisas que tiram do solo, mas a maior parte das coisas vem das folhas. A folha a trabalhar, a clorofila, produz açúcares e vai alimentando a planta. O que tira do solo é muito limitado. Ajuda a crescer, como nós precisamos de carne, como nós precisamos de cálcio, vem do chão, mas os hidratos de carbono, aquilo que dá energia para a planta sobreviver e continuar a viver, mais do que sobreviver, vem das folhas. Por isso o efeito do solo é assim um bocado mais limitado do que aquilo que se quer vender. Mas quando tu tens um determinado número de folhas e um determinado número de cachos e cortas uma parte dos cachos, as mesmas folhas estão a trabalhar para menos cachos e por isso não precisam de trabalhar tanto, porque têm de suportar menos bocas. Eu nunca pensei que isso fosse assim. E depois ainda tem outra coisa, mesmo que as pessoas não acreditem nessa versão, tem a versão puramente científica e química, que é, entendam que cada baga é um balão e nós estamos a encher de ar ou de água ou com açúcar, que é o que vem das folhas. Vai chegar a um determinado ponto que o balão já não suporta receber mais nada. E então as folhas, tendo menos cachos, mesmo que trabalhem à mesma velocidade, vão chegar à situação limite em que satura o que está no bago e desligam, não precisam de trabalhar, porque o bago não evolui mais. Ou seja, a reação é parar de trabalhar em vez Trabalham menos. Trabalham o adequado Espetáculo. ao fruto que têm.
Nunca pensei E, que a, isso e fosse assim. a expressão em inglês é source sink, basicamente é fonte-destino. Se o destino diminui, a fonte não precisa trabalhar tanto, porque o destino é muito mais pequeno. Tem algum impacto isso sobre a videira em geral? Eh, É bom, é positivo, estraga a maneira como a do ponto de videira vista, vive? naquele ano, Sim. não estraga, mas indicia que a videira está a produzir mais cachos do que devia. Por Ok. isso, na altura da poda, Uhum. devemos pensar que se calhar a poda não está adequada e estamos a deixar cachos a mais. Devemos apertar mais um bocadinho. Claro que pode haver, por exemplo, um ano qualquer em que tudo correu maravilhosamente do ponto de vista ambiental, que choveu quando devia chover, fez sol quando devia fazer sol, as abelhinhas e os passarinhos polinizaram todas as folhas que estavam no cacho, temos uma superprodução. Aí, como a planta está a sofrer porque tem produção a mais, deve-se limpar o que está a mais. Mas tirando isso, tudo o resto indicia que a planta já está desequilibrada desde a poda. E depois ainda tem outro exemplo ainda mais engraçado que é, tu tens 10 cachos, tiras metade. A média do que fica, se tu tirares os 5 piores cachos, a média dos 5 que ficam é melhor. Instantaneamente essa média sobe porque tiraste o pior. Claro. Pronto, e por isso dizer que depois da monda a coisa melhorou é meramente um ato numérico. Ou seja, de certa forma, se deixasses os 10 cachos e na altura da vindimasses Separasses. só os 5 Sim. bons, Ou ia mais ou separação menos de dar cachos no na sítio. adega. Separar de cachos é fácil. Separar vagos, separar cachos à entrada da vindima. Quase. Sim, quase toda a gente Sim, faz isso. sim. Quase faz isso. Espetacular, E fogo. por isso não. Estava mesmo convencido, vende-se muito isso, Sim. retirar o que não está bom ou que não está bem a amadurecer para o resto da energia assim desendir toda para o que... Não acontece. Sim senhor, espetáculo. Não fazia disso, não fazia ideia disso. Mas olha, voltando um bocadinho à tua vida e à tua cronologia, acabas o segundo doutorado, qual é a primeira quinta onde trabalhas Eu já após isso? Eu já quando Você já trabalhava? Sim, quando fiz o segundo, quando fiz o mestrado, pós-graduação em Enologia na Católica, passei a trabalhar. Passei primeiro a fazer estágios de vindima, fui para a Argentina, estive cá, trabalhei no Alentejo, no Douro, nos Verdes, no Dão, e depois comecei a trabalhar principalmente no Douro. Havia sempre alguns clientes nos Verdes, alguns clientes na Bairrada, alguns clientes na Beira Interior, mas é tudo bastante flexível, tanto do meu ponto de vista como do ponto de vista deles, que é, em Portugal é cada vez mais fácil aceder a formas de fazer vinho. Bom, no limite, podemos telefonar a uma empresa fornecedora de produtos enológicos e todos eles têm receitas para adicionas isto aqui, não sei o quê, e faz um vinho bom. Não é preciso, não é preciso ser... Que é o que a maioria do produtor pequenino faz. Vais à casa agrícola e tal, e dão-te um produtinho, e eles têm engenheiros e vêm ver a tua quinta e dizem, então, olha, agora põe isto, agora põe aquilo, à maneira de... Sim, e por isso, aquilo que eu faço não tem uma necessidade de permanência. Eu trabalho alguns dias por mês, todos os que forem necessários, mas não trabalho mais do que isso. Eles também não me pagam por todo o mês, trabalham só a parte que eu mais ou menos trabalho. E aquilo que normalmente pretendemos fazer é, eu quero que o vinho da Quinta A seja identitário da Quinta A, das pessoas que trabalham lá, das vinhas que estão lá, desta atmosfera, e quero que as pessoas, quando provem o meu vinho, identifiquem que é daqui. Aconteceu-me, eu acho que foi das provas mais estranhas e peculiares, porque foi muito inusitada, muito imediatista, que tive foi em Bordeaux, na Vinexpo. Estava lá com um produtor, um dos que trabalha há mais tempo, do Douro, e
e estava o Steven Spurrier a passear pelo meio do stand do stand dos produtores portugueses da Vini Portugal. O Steven Spurrier é editor da Decanter, em 1960 qualquer coisa, lembrou-se de fazer, estando nos Estados Unidos, lembrou-se de fazer, não melhor, sendo americano, não, ele é inglês, trabalhava em França e lembrou-se de fazer, numa viagem aos Estados Unidos, lembrou-se de recolher amostras de produtores americanos e provar às cegas com produtores franceses e fazer o julgamento de Paris. Um senhor super conceituado, já deve ter provado tudo e mais alguma coisa, normalmente muito bom, e ele andava lá perdido. E eu perdi assim um bocado a vergonha. Olá, prazer, não sei o quê. Olha, quero provar vinho de produtor com mínima intervenção português. Claro. E veio comigo, muito calmamente, para o meu stand, provou os meus vinhos e disse que muito interessante. O comentário final foi: eu, ao provar os seus vinhos, eu realmente senti-me que estava no meio das vossas vinhas e pronto. E é uma coisa tão simples que não é se gostei, ou se não gostei, ou se é espetacular, ou se não é. Este era o comentário para o qual eu trabalho. Eu primeiro não quero que tenha a minha intervenção, eu não quero que as pessoas provem este vinho e digam, foi o que fez isto. Não quero. Eu não faço parte da equação, eu sou o técnico. Não estou sempre a cuidar das vinhas, não estou sempre a cuidar dos vinhos, intervenho naquilo que tenho de intervir, mas não tenho de dar o meu caráter no vinho. Pelo menos que seja importante. E ele dizer-me que isto é provar e sentir-me que estou no meio das vinhas é exatamente o meu propósito, é fazer um vinho que seja fiel àquele sítio. Ponto. E aí não há ninguém que consiga repetir o feito, apesar de tecnicamente, muito provavelmente, ser fácil de se fazer. Sim. Mas não tem esse caráter. Claro. E é esse o caráter para o qual eu trabalho, que as pessoas me pedem para trabalhar, que é: eu quero que o meu vinho seja meu, seja daqui, seja eu sou o dono, estas são as minhas vinhas, este é o meu clima, este é o meu pessoal, esta é a minha adega. E vamos fazer, em família, vamos fazer um vinho que respeite o que nós somos. Isso é muito importante. Bastante importante. É uma identidade. Sim. E é uma identidade, porque agora o Hugo também falou de uma coisa muito importante, que foi a maioria do lado técnico consegues replicar de uma forma muito boa. É por isso que há vinhos bons por todo o mundo. É por isso que é preciso treinares muito para poderes conseguir notar as diferenças de uma região, de uma casta, de um país, de um clima, mas de certa forma, ao fim e ao cabo, os vinhos acabam por ter sempre ali um detalhe único. O conceito que eu também tenho aqui é: será que o consumidor em geral consegue apanhar essas diferenças? A maioria das pessoas não. Será que convém olhar a certos detalhes que nós, geeks, olhamos porque o consumidor não quer saber? Às vezes não importa assim tanto. E é por isso que eu gosto muito disso no mundo dos vinhos, e a abordagem do que é. Isto, o lado técnico dá para replicar um bocadinho, por isso é melhor virar-se cá aquilo do único que cada região tem, que neste caso é onde o trabalha, e fazer uma coisa boa com o que ele tem, e fazer uns vinhos bons com o que é. Por acaso tenho uma pergunta. É daquelas perguntas para alguém que não é da área tão específica como eu. Eu gosto de vinho, mas gosto de beber vinho. Sim. E não sou não tenho o conhecimento, tenho algum, claro, até por algumas coisas que troquei. Foi o Rafa que me acabou por introduzir aqui um bocadinho no mundo dos vinhos e passei a conhecer um bocadinho mais. Mas nós falámos muitas vezes, e é uma dúvida que eu tenho aqui, que é, falámos muitas vezes nos vinhos portugueses, que são vistos lá fora como grandes vinhos, e depois destas explicações que tu até acabaste por dar hoje, a minha pergunta seria: nós somos reconhecidos no estrangeiro como produtores de excelentes vinhos, mas porque temos excelentes vinhas, excelente
solo ou temperatura, ou porque também temos, ou a maior parte será, porque também temos excelentes enólogos a trabalhar essas vinhas. Eu acho que o reconhecimento internacional do país é um bocado estranho e confuso. Porque, primeiro, Portugal, apesar de tudo o que fez na história da humanidade, pelo menos aquilo que se conhece, Portugal tem um fator preponderante na Idade Média, mas desapareceu aí. E por isso é muito fácil estar rodeado de importadores de vinhos e estar a falar com alguém que nunca provou o vinho português, ou que não se lembra de ter provado vinho português. O primeiro ponto de ataque habitual que eu sinto e que eu constato é que os estrangeiros, quando provam o vinho português, isto é muito bom para o preço que custa. Ok. O que não é nenhuma vantagem para nós. Porque, de facto, nós vendemos aquilo que fazemos demasiado barato. Demasiado barato porque nos custa muito a fazer. Por exemplo, aqui estamos a falar de sítios em que produzem 4 toneladas de uva por hectare e que têm um encargo de mão de obra bastante grande porque não é totalmente mecanizável. A vindima tem de ser sempre manual, é impossível ser mecânica na forma como está organizado. E, por exemplo, no Alentejo ou na Península de Setúbal podemos ter facilmente 12, 15 toneladas por hectare, 100% mecanizável. E por isso, estar a comparar cá dentro um vinho do Douro que custa 7,5€ e um vinho alentejano que custa 7,5€, a carga de custo que vai no do Douro é incomparavelmente maior do que o alentejano. E isto é muito diferente de estar a provar vinhos espanhóis que custam a mesma gama de preços, ou vinhos franceses, um vinho francês a 7€, eu prometo que facilmente qualquer cooperativa de qualquer região portuguesa faz vinhos equivalentes ou muito provavelmente melhores. Porque são vinhos fracos. Os espanhóis, idem aspas, são os maiores produtores de tinta roriz ou tempranilho de aragonês, como se chamam no sul do mundo, e num concurso internacional, se me aparece um conjunto de 15 vinhos de tempranilho espanhol, eu sei que aquilo vai ser tanino e açúcar. Permanentemente são doces, permanentemente são rugosos, ásperos na boca, são muito pouco confortáveis, muito pouco sedutores e muitas vezes são mais caros do que os nossos grandes vinhos. E por isso há o nicho daqueles conhecedores de vinho que conhecem Portugal e depois há os que desconhecem de todo Portugal. Sejam conhecedores, sejam pessoas que procuram negócios e descontos e não aparece Portugal. Tipicamente, eu vou engarrafar um vinho verde, que não é o típico vinho verde. Não tem gás, não é doce, por acaso é leve de álcool, tem 12 graus e meio, mas não é leve no sentido literal de gustativo, não é tem 12 meses de batonagem, tem volume, tem peso de uma refeição, mas muito provavelmente 90% dos importadores com quem eu vou falar vai-me dizer isto é demasiado caro para vinho verde. Pois, mas isto é vinho verde, porque vem da região dos vinhos verdes, mas não é o típico vinho verde, que é aquilo que nós rapidamente tentamos vender. E vê-se, por exemplo, a região dos vinhos verdes aumentou há 15 anos que anda a aumentar as vendas, as exportações de vinho verde, à custa de vinho verde barato. Não significa que seja mau, mas nós não temos uma dimensão para vender vinho barato. Não temos. Nós não estamos a falar de que o tamanho médio da exploração portuguesa são 25 hectares. Não, o tamanho médio da exploração portuguesa no norte é inferior a 1 hectare. O produtor do norte é muito pequeninho, é tudo produtores pequeninos que produzem menos de 1 hectare, vendem as uvas à cooperativa ou a marcas maiorzinhas e pronto. Mas isso é verdade, mas lá em Monção,
Os Sim, bons sim. vinhos são rotulados como vinhos Runhal Minho para combater aquela ideia de vinho verde. Porque ao ter vinho verde no rótulo, sobretudo os estrangeiros, estão à espera daquela coisa leve, com um bocadinho de gás, e que pronto, já vai ser aquilo e não pode custar mais do que 7 ou 8 dólares, porque senão já é caro demais. E então quem está a produzir coisas de grande qualidade, tecnicamente está a dar um passo atrás, está a utilizar uma região regional em vez de utilizar uma DOC, uma DOC, porque quer combater aquela percepção de o que é o vinho verde. É exatamente isso. Eu, por acaso, do meu lado, sinto exatamente a mesma coisa. A maioria das vezes é great value, belo preço-qualidade, magnífico. Sim. Mas depois, pá, temos aí vinhos muito bons. Aquele rosé que eu dei-te a provar uma vez, aquilo é de maluco. Já provaste o Quinta do Cardo rosé? Eu tenho ali umas garrafas no... Sim, já provei. Pá, aquilo é um rosé, bom, aquilo também custa-me, acho que é para aí 13 mais IVA. Que para um rosé, sobretudo para um rosé, quem está habituado a Mateus e essas tretas sim. todas, ficam naquela, Sim. pá, fogo, espera aí, esse dinheiro todo para um rosé. É aquele rosé um bocadinho fora da caixa. Aquilo está impecável, Mas está- barrica de carvalho francês, um bocadinho de malolática, Sim, olha, sim. é exatamente isso, tu quando provas aquilo dizes, epá, há expressão aqui. Sim. Há expressão, foi bem feito, foi bem produzido, nota-se que depois são tudo produções biológicas que pronto, têm o seu prós e o seu contra, mas é isso que nós temos que mudar um bocadinho na versão do consumidor. O que é que tu achas que nós, e nós nem sei dizer nós, produtores, consumidores, portugueses, nem sei como definir o nós, mas o que é que nós podemos fazer para combater globalmente a percepção de o vinho português é bom preço-qualidade para o vinho português é muito bom? É muito difícil porque vai implicar que muita gente tem tiro nos pés. Por exemplo, o exemplo de a região do Douro hoje tem diversos produtores alentejanos que compraram quintas e que estão a fazer vinho no Douro. Porque é um vinho que, apesar de ser mais caro, é bastante, ou presumo eu que seja a ideia deles, em termos qualitativos é bastante melhor do que o alentejano. E, entretanto, reuniram-se todos para alterar a lei da região de mercado alentejana e permitir que haja, à litragem anual que fazem, poder aumentar 15% em volume de vinho que venha de outra região portuguesa, certificado de outra região, incluir no seu lote e continuar a chamar regional alentejano. Isto é, alguém que produz 100 mil litros de vinho regional alentejano, que é o típico, porque o DOC alentejano exige só castas praticamente portuguesas e não é muito fácil ter só castas portuguesas num produtor alentejano, tem sempre alguma estrangeira, por isso vai tudo para regional alentejano. Alguém que faça 100 mil litros de vinho pode pegar em 15 mil litros da Bairrada, do Dão, do Douro, dos vinhos verdes, do Algarve, de onde quiser, do Tejo, Península de Setúbal, e passa a produzir 115 mil litros de vinho regional alentejano com essa adição de 15% de volume. Ora, obviamente que presumo eu que haja um incremento para além de volume de qualidade, mas a percepção que os estrangeiros têm do nosso vinho é muito influenciada por aquilo que estamos a promover. E uma parte daquilo dos produtores que deviam promover Portugal, ou vinho português, de facto promovem o seu negócio, que é o seu interesse principal. Não é? Claro. E por isso é muito difícil pensar que haja alguém ou que haja um grupo de produtores que se interesse mais em promover Portugal do que a sua própria marca. Quer dizer, nós temos entidades certificadoras portuguesas, regionais, que dizem que é super importante certificar com a certificação da região, porque isso traz um valor acrescido ao vinho. Mas depois saímos de Portugal e ninguém conhece vinho verde, ninguém conhece Douro, ninguém conhece Alentejo. O único que ainda se vai conhecendo é o Porto. De resto, Sim. e o Madeira,
principalmente nos Estados Unidos, mas é muito limitado. Por isso, quando se vende que é importante certificar, mas depois a certificação não serve para nada. A certificação pode implicar uma série de regras que eu não me agrada. Por exemplo, todos os meus vinhos do Douro são DOC. Não há reservas, não há grandes reservas, não há nada. São apenas e só DOC. O Boango é feito como se fosse um reserva e o Ofícios é feito como se fosse tecnicamente seria um grande reserva. Mas para ter essa subdenominação de qualidade, precisa de passar num painel de provadores. E eu não quero submeter a esse painel de provadores, porque aquilo que eles entendem que é um reserva ou que é um grande reserva, implica que eu pareça que esteja a trincar este banco de madeira e não tenho uma madeira integrada, tem de ter madeira, tem de ser preto, tem de cheirar a compota, se isso é a antítese do vinho que eu quero fazer, eu não quero fazer isso. Então todos são DOC. E depois ainda tem a parte comercial, que é, eu se um dia conseguir, por exemplo, que este banco seja reserva, que é o que deveria ser, arrisco-me que no ano seguinte a Câmara de Provadores não goste do vinho, não lhe deu o atributo de reserva, e como é que eu vou dizer ao meu importador, olha, o preço é o mesmo, mas não é reserva. Então se não é reserva é mais fraco. Porquê é que não é mais barato? Não, eu não lhe consigo explicar. Olha, foi um conjunto de sujeitos que estão na parte de certificação, que têm as suas regras, que querem certificar assim. Certo. Mas eu até acho que o vinho é melhor, até lhe devia estar a vender mais caro. Mas eles não aceitam isso. E por isso não... É exatamente isso que tenho andado a tentar empurrar às pessoas neste momento, sobretudo lá fora, que é... E o problema é que, eu acho que o grande problema está aqui. Não é fácil para o consumidor em geral perceber qual é a diferença entre DOC sem ser reserva ou ser reserva. Por exemplo, o reserva não tem que estar em madeira. Há muitas pessoas que dizem que reserva... reserva. Tive um vendedor de vinhos que veio aqui e disse-me isso. Eu não sei como é que isto é reserva, isto não teve em madeira. E eu, fogo, esquece, sai. Não vale a pena. Sai, não vale a pena. Estás a vender um produto que nem percebes o que é o Deixa produto. ficar as garrafas. Deixa ficar as garrafas e vai-te embora se isto tiver por um preço de qualidade para eu conseguir ganhar a minha vidinha. Mas sai daqui porque... E é isso que o problema, eu acho que o grande problema aqui é o consumidor em geral. A pessoa que não percebe nada de vinhos, que trabalha numa roupa... Uma mulher de 25 anos que trabalha numa loja de roupas que quer comprar vinho amanhã, chega a uma grande superfície e vê tantos vinhos e não tem por onde lhe pegar. Não tem simplesmente por onde lhe pegar. Não consegue perceber a diferença de uns para os outros. Vai aos mais conhecidos, vai... Aqueles que já bebeu. Escolhe sempre o que bebeu. Escolhe sempre o que já bebeu. Por isso é que eu estou naquela de... Estou sempre e tenho notado uma certa... É complicado conseguir passar essa mentalidade ao consumidor em geral, mesmo ao americano, que normalmente eles são muito mais abertos a fazer essa pesquisa, porque custa. Estás ali em frente às garrafas e tens que pegar no telemóvel. Tens que ver qual é a diferença entre DOC, reserva sem ser reserva. Tens que ver essas coisas. E custa muito. Eu acho que as nossas leis, assim dizendo, estão desenhadas de uma forma a que parece que eles têm interesse em fazer a coisa boa. Mas eu considero isso, desculpa-te interromper, acho que é um bocadinho também aquilo que... Por exemplo, dou-te um exemplo. Tu quando vais comprar um vinho do Porto, okay? Tu sabes olhar e sabes se gostas mais de um Tawny, se gostas mais de um Ruby, se gostas... Ou seja, dentro de cada categoria, certo? Porque tens algum interesse em perceber e tens algum interesse em saber aquilo que vais comprar. Nos vinhos, parece-me a mim que qualquer pessoa que esteja interessada em comprar vinhos, okay? Que esteja um bocadinho, obviamente, aquele open mind de agora não vou provar o mesmo que provei, que é aquilo que eu faço normalmente. Eu nunca compro um vinho, dificilmente eu compro um vinho igual, numa grande superfície. Procuro sempre provar coisas diferentes, até para eu perceber diferenças entre vinhos, entre regiões, entre tudo. E acho que é um bocadinho isso, quer dizer, nós próprios, enquanto seres humanos que estamos a fazer uma compra numa superfície comercial, também temos que procurar entender e perceber um bocadinho daquilo que nós estamos a comprar. Nós é que, se calhar, enquanto consumidores,
somos muito pouco exigentes Como àquilo nós- que estamos a comprar. Mas Também é verdade. é muito complicado. Do ponto de vista... mesmo quando nós conhecemos um vinho, quando já provamos o vinho, o ingerir o vinho, provar o vinho, é uma agressão imensa aos sentidos do ser humano. Nós estamos a falar de basicamente 5 a 8 mil moléculas aromáticas já conhecidas no vinho, que aparecem todas de uma vez. Estamos a falar em características gustativas que não são fáceis de... Tem a astringência, alguma rugosidade, tem a acidez, tem o álcool. Mas mesmo só a parte da aromática, mesmo o vinho mais simples, tem sempre dezenas e dezenas de moléculas aromáticas que chegam ao cérebro. O bulbo olfativo, onde estão as células nervosas, está ligado ao cérebro, ou melhor, faz parte do cérebro, não há uma distinção quase do que é olfato e do que é cérebro, e nós não conseguimos dominar a nossa reação corporal, a nossa reação fisiológica ao cheiro. Se cheirar a vómito, nós imediatamente temos vómito. Sim. É Está interligado. o cérebro a trabalhar. E por isso, nós quando estamos a provar, alguém que tem pouca prática ou pouco conhecimento ou prova coisas muito limitadas, ou tem uma cultura bastante limitada do ponto de vista vínico, quando está a provar uma coisa que não está habituado, aquilo é uma confusão de informação no cérebro que bloqueia. E por isso é muito simples que o consumidor esteja em casa de alguém, um cunhado, numa festa de anos e prove vinho, e alguém que não está habituado a consumir vinho, ou daquele tipo de vinho, não consiga perceber o vinho, ou não goste. Não, é uma reação fisiológica básica. Tanto que eu, durante alguns anos, trabalhei com uma cadeia de hipermercados a formar os funcionários da loja de vinhos. E se alguém está lá mais de 5 segundos a olhar para a prateleira, quer vinho, mas não sabe o que vai buscar. E nós lhes conseguimos dividir as regiões e explicar muito simplesmente em 20 segundos o que é o vinho. Ou a pessoa vai buscar, impreterivelmente, aquilo que já provou e gostou, ou aquilo que alguém que confia aconselhou. Ou custará com o desconto de 50%. Nem vamos chegar a esses descontos. Se for para beber, só cai nesse erro uma vez. É que eu tive um professor inglês, jornalista, que dizia: eu não faço a mínima ideia dos bons vinhos que bebi. Não consigo lembrar-me de todos. Agora dos maus. Lembro-me de todos. Eu acho que também sou um bocado assim. E toda a gente. dificilmente É uma recordo agressão. E por isso, alguém que está no supermercado a comprar, a olhar para as embalagens e a tentar imaginar o que está no vinho, não arrisca. É muito estranho ver alguém no supermercado a pensar: quero gastar 5 euros e comprar um vinho. E depois vai, que é para abrir numa refeição e beber e esquecer, ou se não gostar até vai cá abaixo, ou vai para chanfanas ou coisas assim do género. E depois, passado 3 minutos, está na loja, na parte dos detergentes, E é isso, o que é que ele foi falar? E gasta. 30 euros ou 40 euros num detergente que vai pôr nas suas roupas durante 2 ou 3 meses, que odeia o cheiro. Vai se sentir mal durante 2 meses com aquele cheiro estranho do detergente. Mas não se sente bem em gastar 5 euros num vinho. E por isso a psicologia do consumidor é muito complexa. Oferece uma grande resistência. Será que isso tem a ver Concordo. com a educação do consumidor por si próprio, ou será que somos nós que deveríamos perder tempo a tentar educar? Porque a verdade é que, assim, também não tenho estado neste mundo há tanto tempo como tu, mas o que eu tenho reparado é que quanto mais educas o cliente, mais eles estão dispostos a gastar mais uns eurinhos. Rafa, vai um bocadinho de encontro àquilo que nós falámos aqui a atrasado, noutra sessão, em que, infelizmente, aquilo que eu vejo no consumidor, e cada vez vejo mais isso, que é, em lugar de procurar qualidade, procura quantidade. Quando nós procuramos quantidade, vamos ao mais barato. Quando procuramos qualidade, então aí, se calhar, preferimos menos quantidade, mas mais qualidade, e aí pagamos um preço... Era aquilo que eu dizia. Eu prefiro gastar
20 euros em 2 ou 3 garrafas de vinho, okay, do que com 20 euros comprar 10. Ou Claro. 8 garrafas, Sim, 10 sim. garrafas. Okay? Eu prefiro comprar 2, 3 garrafas, mas saber que aquelas 2 ou 3 garrafas eu posso beber em 1, 2 semanas, mas não bebo todos os dias. Não sou uma pessoa que habitualmente beba todos os dias. Quando bebo, eu procuro beber com qualidade. Para beber e ficar satisfeito com aquilo que estou a beber. Se bebo todos os dias, como infelizmente há muitas pessoas que bebem todos os dias, mas com fraca qualidade, que são obrigadas, em função dos orçamentos que se calhar até têm, Gasta, claro, que é a grande claro. maioria Sim, também, sim. estamos a falar Claro. com o público português, quer dizer, também tem alguma dificuldade, basta olhar para o salário mínimo que nós temos, Claro. que é um bocado sim, difícil. Nós queremos que uma pessoa que tenha um hábito de consumo de vinho diário, okay, e que beba meia garrafa ou uma garrafa por dia, okay, que há muitas famílias, sim, sim. muitas famílias Tendo portuguesas, a olhar para a basta carteira. ver os milhares de litros que nós vendemos anualmente de vinho. Ele tem que sair para algum lado, Claro. não é? Isto, se tu fizeres a conta 2 euros por garrafa, sai-te um preço ao fim Claro. do mês, não é? Claro. Gastas 60 Faz euros ao fim sentido. do mês. Sim, Agora, sim. se tu fizeres 5, cuidado. Porque assim, eu acho que isso, de certa forma, não serve de exemplo em todas as situações, porque mesmo assim chega à altura do aniversário, de uma celebração, e que é normalmente um momento onde estarias disposto a gastar mais um bocadinho, mas eu acho que é aquele esforço psicológico e emocional de ter que perceber porque é que vais gastar mais por aquela garrafa em vez de comprares o de 3 euros que já bebes há muito tempo. É isso que eu acho que, não sei, de certa Mas forma, tens de já ter provado. tens que já ter provado, tem que se calhar o rótulo, por exemplo, se há uma coisa que eu adoro sobre a maneira como eles rotulam os vinhos, fazem os rótulos nos Estados Unidos, é que não são tão tradicionais como nós. Eles lá utilizam marketing, a sério. Nós aqui, o nosso rótulo tem a ver com aquilo que nós queremos fazer. Vai ter um logo, se calhar, da nossa quinta, vai ter um nome que tem, se calhar, uma ligação emocional connosco, a história no rótulo de trás tem a ver com a nossa avó, que não sei o quê. Nós somos mais tradicionais de sendo. Lá na América como é que eu consigo, no meio daqueles vinhos todos, sobressair dos outros para que a pessoa pegue no meu. Os rótulos na América são quase mais obra de arte, é quase é mais um artista que desenha aquilo do que ser o bisavó a escolher o que é que vai. Isso vende. O que é que... Lá, mas já está. Vende. Que ao fim e ao cabo, por muita paixão que um gajo tenha, chegas a um ponto, tens que vender. Há que ganhar dinheiro. Isto apesar do Hugo ter muita paixão por isto, se ele amanhã não vende mais garrafa nenhuma, não consegue continuar. Por muita paixão que qualquer produtor de vinho ou destilado, seja o que for, tenha pela sua marca, se não tiver um produto que no primeiro impacto venda, será difícil se calhar de o vender, certo? Sim. Se bem que os produtores portugueses, uma grande franja dos pequenos médios produtores, não vivem à custa do vinho. Exatamente. E por isso é mais também um extra e... assumem que podem perder dinheiro ou ganhar quase nada no vinho. Uhum. E daí também enviesa o preço médio Exatamente. Nós lá na terra ainda também muito assim. A maioria dos meus vizinhos é tudo gente que tem os seus empregos, sulfatam tratam das vinhas 2 ou 3 dias por semana, estão ali, chega a hora da vindimam tudo, vendem para a adega e prontos. E está feito, e é um extra. Por isso eles chegarem ao fim do ano, olha, tenho mais 4.000 euros daqui da vinha, tenho mais 6.000 euros, tenho mais 8.000 euros, tenho mais 20.000 euros, dependendo do tamanho dos terrenos que tens, porque nós, lá, graças a Deus, lá em cima ainda pagam bem ao quilo. Tem de mudar para lá. Ainda pagam bem ao... por acaso o Douro pagam muito mal. Nós lá cuidado que nós, lá o Alvarinho está a ser muito bem pago. Mas é aí que também as pessoas, é aí que isso tudo, o facto de é um dinheiro extra, são mais 5, 6, 7.000 euros ao fim do ano, ok, tudo bem.
acaba por fazer como eu estava a dizer, que era, destrói um bocadinho o valor real que o vinho deveria ter para aquilo que realmente é. Quando iniciaste portanto, o teu projeto, quando começaste a trabalhar nesta área, quando te começaste a dedicar, quais foram os teus projetos iniciais de trabalho que lançaste para a área? Quando comecei a trabalhar como enólogo, trabalhei fundamentalmente para os outros. Trabalhava no Douro e continuo a trabalhar com a Pinalta. Trabalho com a Quinta de Frei Estevão, onde continuo a trabalhar ao fim destes anos todos. Trabalhei em Viana do Castelo, no Folia, que continuam a produzir, mas já não comigo. E comecei a trabalhar com uma empresa em Castelo Viegas, que é Coimbra. Na altura ainda não pertencia à Coimbra, com a fusão das autarquias, fundiu-se com uma junta de freguesia, e por isso com uma freguesia que é de Coimbra, por isso é um produtor da cidade de Coimbra, pertence à Câmara Municipal de Coimbra, e que entretanto acabou, e o novo dono chamou-me para trabalhar com ele outra vez, e estou a continuar a trabalhar com ele, e por isso dividia-me um bocadinho nestas viagens e nestes travar conhecimento de cada uma das regiões. E pelo meio também comecei a fazer o meu doutoramento na Bairrada, e por isso havia sempre uma forma de estar a conhecer, qual a vontade da vinha em produzir uvas, qual a vontade do produtor em produzir vinho, porque é muito comum chegar a um sítio e dizer: quero fazer o melhor vinho possível da minha vinha. Não faço ideia do que isso é. Explique-me, diga-me. Dê-me um exemplo. Olha, qual é o vinho que gostava de fazer? Eu tenho produtores que me dizem... produtores, não são produtores, são amigos, e o projeto é sempre comum. Eu trabalho sempre... Aqueles projetos que continuam são os que travamos uma amizade e um interesse mútuo em que a coisa vá para a frente. Há os trabalhos temporários e há os temporários permanentes. E estes continuam. E há uns que são muito específicos. Eu gosto disto. E está comigo a provar nos vinhos. Na adega eu gosto deste, não gosto deste. Eu provei este neste fim de semana e não achei piada. E então consigo perceber, sem haver uma exigência qualitativa, qual o gosto do produtor e aquilo que ele pretende produzir. Mas tenho sempre o meu referencial a colidir com o dele. Eu não sei o que é que ele provou quando, provei o Barcavelha e gostava de fazer Barcavelha. Eu não provei muitos Barcavelhas, mas tenho a minha ideia do que é o Barcavelha. Não sei qual é a dele. E por isso preciso de ir calibrando a minha percepção com a percepção dele. Por isso é que é interessante, por exemplo, estar apesar de ser super cansativo e ser muito mentalmente cansativo, estar numa feira de vinhos ou num evento de vinhos a provar vinhos, mas é quando estamos quietos, quando estamos a provar com outras pessoas. Eu estou sempre a recolher a informação positiva ou negativa, sempre o feedback do consumidor, e, do ponto de vista pessoal, estou a calibrar a minha percepção do vinho com a percepção que a outra pessoa me está a comentar. E por isso há coisas que, se calhar, exagerei neste vinho e está ali algo que eu não gosto de tomar, que eu preciso de limar. E toda a gente me diz: não, está impecável, não sei o quê, não sinto nada disso. Então, se calhar, a aresta está lá e eles não sentem, ou sou eu que estou a ser picuinhas com aquilo. E vou sempre calibrando, não digo aperfeiçoando, nem melhorando, mas vou sempre adequando a minha prova com a prova dos outros. E é giro este comungar de opiniões e de vontades. Eu vou a um sítio, olha, eu quero fazer isto. E eu sei o que é que... As coisas funcionam tão bem que às vezes há produtores que eu não consigo ir lá durante a vindima. E vou lá no fim da vindima, quando regresso ao Porto e posso ir lá até à adega,
e que eu vou provar o vinho e o vinho está exatamente como eu queria que estivesse. Porque estamos em comunhão de ideias, eu sei o que é que ele prova, sei qual é o meu ponto de vista em relação àquilo que eu provo, sei que perguntas é que eu lhe tenho de fazer para despistar os erros que podem acontecer e calibrar o caminho até onde queremos, para depois chegar lá e dizer, está impecável. É isto. O vinho, para ti, na tua opinião, é facilmente manipulável para conseguir chegar ao ponto que desejas? Ou existem aqui muitas condicionantes, a própria natureza? Depende apenas e só do contexto em que está inserido. No meu caso, eu não quero que seja manipulado. Nos meus vinhos, nos meus pessoais. E se a coisa não correr como eu quero, não engarrafo. Quer dizer, o primeiro vinho que eu engarrafei foi da colheita de 2012, de ouro, mas eu fiz em 2011, não gostei do vinho. O 2012, aquilo que devia ser o melhor não era o melhor, aquilo que seria o base não estava aceitável, então o melhor passou a ser o base. Por isso o Ofícios passou a ser o Boango. E por isso aí tenho pouca flexibilidade em termos de manipulação, mas tenho flexibilidade no destino do vinho. Em relação a um produtor, tenho sempre necessidade de... Eu não posso deitar vinho fora, eu não posso estragar. Mas consoante os objetivos do produtor e da flexibilidade que ele me diz, conseguimos ajustar a manipulação ao mínimo, que é o que eu gostava sempre de poder fazer, mas quando se tem de fazer, tem de se fazer. É a mesma coisa que tratar na vinha. Eu não gosto de tratar as vinhas. Acho que se a vinha se for desenhada e conduzida de uma forma equilibrada, que a pressão das doenças é muito pequena. Como nós tivermos um estilo de vida saudável e alimentação cuidada, provavelmente temos menos doença do que empanturrarmos de hambúrgueres e coisas e estilo de vinha sedentário. Eu também gosto de queijos e por isso é normal. Por isso entendo que a vinha não deve ser super tratada ou não deve ser sistematicamente tratada por um calendário. Mas assim que há um foco preocupante de doença, deve ser eliminado. Porque o maior risco que eu vejo, do ponto de vista técnico da viticultura, que eu vejo na viticultura, e viu-se bem este ano que terminou os problemas que muitos produtores tiveram, que perderam a produção toda, e outros que produziram exemplarmente, foi terem, usando expressão humana, terem tomado um antibiótico fora do tempo, quando a doença não exigia. E, por terem tomado esse antibiótico, eliminaram as coisas que eram fraquinhas, que estavam a povoar toda a vinha, e o que sobreviveu eram os malditos bactérias ou vírus, que, apesar de estarem em pequeno número, eram muito maus. Mas como não tinham competição com os que estavam a povoar tudo, que eram fraquinhos, porque foram eliminados pelo antibiótico, tiveram espaço para crescer. E, por terem espaço para crescer, deram cabo da vinha. E por isso é que digo, quando é tão pouco quanto necessário, mas exatamente aquilo que for necessário. Nós temos de, se é para cuidar da vinha e eliminar as doenças, ou tentar domar a doença, de maneira a não prejudicar nem a qualidade nem a quantidade da produção, temos de atacar no tempo-chave, na dose indicada. Se aplicarmos a menos, nós vamos estar a perpetuar uma doença que vai continuar lá. Ela não vai ser eliminada facilmente a posteriori. Porque o que sobrevive vai povoar de uma maneira diferente. E já se sabe que é resistente a tudo o que aplicamos antes. Pois. Por isso temos de mudar de antibiótico. E às vezes mudar de antibiótico é... Isso é super interessante, porque sobretudo na região dos vinhos verdes, que chove muito, e precisas um bocadinho mais de tratar a vinha do que no Douro, por exemplo, às vezes eu pergunto mesmo, será que estamos a sulfatar só por sulfatar? Será que se calhar não é preciso? E agora quando vejo este ponto de vista de, ok, se estás a sulfatar para eliminar A, mas não eliminas B, o B vai ter muito mais espaço para crescer e vai ser pior ao fim e ao cabo para a tua vinha. Tá, é muito...
por exemplo, o exemplo dos vinhos verdes. A minha vinha, ainda hoje estive a falar com a senhora que me ajuda a cuidar da vinha, já estávamos a planear a poda. Por ela já ia começar a pensar na poda, não sei o quê. E ela, mas eu já sei que gosto sempre de começar só em fevereiro, março. É por aí. Porquê? Pois. Não preciso. Por um lado, estar lá a lenha significa que a videira está a ser alimentada, porque todos aqueles amidos, todos os açúcares que a folha produz para a videira hibernar estão na madeira. Se nós cortarmos logo a madeira, fica com menos alimentação, morre mais depressa. O ciclo de vida da videira vai ser muito mais curto, vai produzir muito menos anos. E, ao podar mais tarde, eu não estou a adiantar o ciclo. Eu vi pelos meus vizinhos que eu podei essa vinha em Baião, podei em fim de março, início de abril. Aliás, na semana da Páscoa foi quando eu terminei a poda, já em bom abril. No final de abril eu estava a preparar para fazer o primeiro tratamento e o meu vizinho já ia no quarto. Meu Deus. O meu vizinho, em maio, já não tinha nada. Ele tirou lá 2 cestos de uva, coisa assim do género. Nada, foi tudo à vida. Não adiantou, aplicou mais produtos. Gastou muito mais dinheiro e não tirou lucro nenhum daquilo porque as uvas morreram, porque a planta não estava adequada, a forma de cuidar da planta, para aquilo que a planta precisa. E às vezes é preferível tratar menos e corretamente. Às vezes não, é sempre preferível tratar menos e corretamente do que estar a exagerar nos produtos. Os produtos não são... É que para teres noção aqui, se podares cedo demais, a vinha também começa a crescer mais cedo, de certa forma. O rebenta mais cedo, assim dizendo. E, ou seja, tens que tratar da vinha mais cedo. Em localizações onde geadas são importantes pode vir a ser um problema, porque se a geada vem no momento em que acabou de rebentar, pode estragar tudo. Tens ali vários detalhes, ou seja, o momento da poda acaba por ser extremamente importante para o resto do ciclo todo da vida, de certa forma. De certa forma é. E por isso, daí também tem uma parte da minha intervenção no produtor, também é ajudar a pessoa que está a cuidar da vinha. Eu não sei quando é que eles têm de aplicar produtos, quando é que os focos começam a aparecer. Eu não estou lá todos os dias. Está o caseiro, está o pessoal da vinha. E eu falo com eles, como é que está isso? Eu sei, está assim, assim, assado. Ok, então veja lá isso. Olha, então se calhar, se já está a aparecer agora, se calhar vamos pensar que aquela desponta, que eu não gosto muito de fazer, mas porque desregula a parte hormonal da planta, mas se já era tarde, ainda mais tarde vai ser. Ou então puxo um bocadinho mais para cima, porque tem de ser mais cedo, porque já está. Explica lá, desculpa, antes de continuar nesse argumento, explica lá porque que nós já discutimos isto, mas é para explicar aqui ao pessoal, porque a desponta é cortar a ponta da vinha, assim dizendo, quando a tua videira está a crescer muito, cortas a ponta, a maioria das vezes é feita, mais uma vez, para o conforto do produtor, para passares pelo trator pelo meio sem as pontas, sem arrancares, porque se as pontas acabam por crescer muito, as pontas das duas videiras começam a ficar juntas e depois não consegues passar com o trator. Então o que é que a pessoa fala? Corta as pontas, que é para poderes passar. Ou fazer sombra. Ou fazer sombra. Também é outro medo. Explica porque que o despontar, de certa forma, é mau para a videira. A videira, ao crescer, tem órgãos na ponta do ramo que estão a emitir hormonas para a planta. E está sempre a crescer. Vão-se formando os bagos, vão-se formando o cacho, os bagos vão crescendo e chega a uma altura em que o cacho já está formado, continua verde, e a planta deixa de crescer. Deixa de crescer, nesse momento, a ponta da videira de cada ramo começa a emitir uma hormona diferente para dizer, calma, não vais crescer mais, nós vamos agora mudar a nossa energia para amadurecer o cacho. E então há ali 2, 3 semanas que a videira não faz nada e de repente acontece o pintor. As uvas tintas ganham cor, as uvas brancas passam de verde a mais amarelado, translúcido. Tudo por causa dessa mudança de energia da planta. Exatamente a mesma coisa que quando nós comemos, o nosso organismo de repente deixa de
estar a preocupar-se em manter a temperatura corporal. Não temos regulação, às vezes começamos a ter frio, a maior parte das vezes começamos a ter calor, porque a energia do organismo está concentrada em começar a fazer digestão. Se nos atirarem à água, ou se formos tomar banho com água fria, de repente o organismo sente uma agressão e, não, calma, eu tenho de parar a digestão porque é mais importante que o organismo mantenha a sua temperatura. E paramos a digestão e vomitamos. Okay? Isso é o que acontece no ser humano, para comparação com a videira. Na videira, quando nós chegamos ali à altura dos Santos, que é a altura típica, que é meio de junho até ao fim de junho, em que o pessoal gosta de fazer as despontas todas. Ao cortarmos essa ponta do ramo, das varas, deixa da planta ter capacidade em enviar essa hormona a dizer temos de parar para começar a preocupar-nos com os frutos, com o amadurecimento. Então a videira, pura e simplesmente, continua a crescer. E então a videira está a tentar fazer duas coisas que conflituam, que é crescer, é a parte vegetativa, que está a acontecer ao mesmo tempo que a parte produtiva, que é amadurecer as uvas, que era o que devia estar a concentrar. Então, sempre que nós despontamos, nós estamos a criar uma confusão fisiológica à videira que pode não prejudicar, ou pode visivelmente não prejudicar, mas não é benéfica em todo, porque depois tem outros ciclos secundários que não interessam tanto no imediato, mas a planta fica desregulada, o seu amadurecimento não é perfeito. Ela pode ser despontada, mas se calhar numa altura mais tardia. Não, nunca deve ser. Os antigos, por exemplo, faziam uma coisa que era a enrola, que era fazer um chapeuzinho por cima da videira. E ficava ali tudo enroladinho. Pronto. Ela cresce enquanto quer crescer, ou então deixar crescer. A mim não me chateia nada estar com cabelos compridos na videira, desde que não faça sombra nos cachos, que normalmente estão no arame de baixo, nas que têm arame, por isso ainda podem crescer bastante. Ou então começa a enrolar por cima do arame de cima, sem problema nenhum. Okay. É que aí o problema grande aqui é que, como a maioria dos produtores fazem isto em tempo extra, não é a coisa principal, a mentalidade é sempre o que é mais prático para mim, não o que é melhor para a videira. Eu vou cortar estas pontas porque eu quero passar aqui com o trator e não quero, claro, porque ao passar arrancas e partes a vara toda. E então vou cortar as pontas para eu poder passar tranquilamente. E não se preocupam com qual é realmente a consequência de cortar nesse caso. A desfolha é outra. Chegar a junho, julho e começar a desfolhar para amadurecer melhor. Para os cachos apanharem mais sol. De facto, os cachos amadurecem porque as folhas produzem energia para os cachos amadurecer. Não é por o cacho apanhar sol. O cacho apanhar sol, a única coisa que está a fazer é torrar o cacho. Pois é. E por isso temos escaldões, temos super amadurecimentos, temos uvas passas, temos uvas com 16 ou 18 graus em meio de setembro, quando deviam ter 13, porque estão a desidratar. E por isso, muitas vezes, os nossos vinhos têm álcool maior, não por amadurecimento precoce, nem nada disso, porque, pura e simplesmente, foi desidratado. A uva até tem menos açúcar do que o que devia ter, porque a planta está a funcionar mal, tem menos folhas, mas, como desidrata, concentra o açúcar, concentra o álcool. Espetáculo. Olha, próxima cabidela que formos comer, ele vem lá, porque tenho lá um par de pessoas lá em casa que não ouvem, e se calhar se ouvirem o Hugo, acabam por ouvir e realmente dar ouvidos ao que é. Se calhar não ouvem o que tu é que não te sabes explicar. Pá, tenho menos paciência do que o Hugo. Já viste a elegância do Hugo aqui a conversar? Já viste? Eu jamais conseguiria explicar isto desta forma. Jamais. Não tenho capacidades para isso. Não tenho capacidades para isso. Eu acho que o truque é sempre deixar as coisas falarem. E nós compreendermos. Só. Hugo, fala aqui um bocadinho deste vinho, se faz favor. Ok, então, este é o Buango Branco. E lembra-te que imagina que estás a falar para uma criança de 12 anos que não faz ideia o que é batonagem. Certo. Explica mesmo de forma... Ou seja, faz-te que estás a falar para o Daniel. Como é que nasce o projeto Buango? O projeto Buango nasce já na ideia da adega artesanal, quando começou, porque começou no Douro. Chama-se Buango porque os primeiros vinhos que eu fiz foram num armazém que estava no Val do Buango. A parcela chamava-se Buango, tanto do dono
com quem eu trabalhava, como dos vizinhos, tudo se chamava Buango, e é um nome demasiado estranho para ser português. Tem uma sonoridade africana, está registado no Ministério da Agricultura em 1911 como Buango, e por isso é um nome antigo. Não consegui descobrir a sua origem. Talvez a melhor explicação que eu tive foi talvez algum seminarista do seminário de Lamego tenha ido fazer alguma missão de evangelização no centro da África, porque existe uma povoação no Congo chamada Buango, e tenha regressado e tenha trazido o nome, até porque o seminário de Lamego tinha funções evangelizadoras nessa área nos séculos XVIII, XIX, e por isso seria a coisa mais plausível que pensei. Então, a ideia do Buango, seja tinto, seja branco, é serem vinhos para consumir com comida. Mais o tinto, que exige mais comida, este branco acho que não precisa tanta comida, mas se tivéssemos aqui uns queijinhos duros ou uns enchidos, Isso é só aquela boquinha. Era magnífico. Vai buscar. Cuidado que foi aqui a equipa de Não, som podes que continuar, não que autorizou. estou a adorar Porque depois de eu estar a mastigar fazia problemas de som. Fazia problemas de som, Estou a adorar, estávamos aqui a podes mastigar continuar. e a engolir e não sei o quê. A culpa não foi minha. E por isso o Buango pretendo que sejam sempre vinhos gastronómicos que acompanhem bem a refeição. Não o vinho de dia-a-dia, acho que é demasiado rico e demasiado complexo para ser um vinho do dia-a-dia, mas é perfeitamente um vinho que eu gostava de levar à casa de algum familiar, dos meus pais, dos meus sogros, para ir jantar, para acompanhar o jantar em família, para uns amigos em casa, despacham uma data de garrafas facilmente num jantar, com prazer. Tanto o tinto como o branco é sempre uma mistura de castas, todas as castas que são permitidas pela certificação da região do Douro. Com Quando vinhas, dizes todas, tens mesmo aí todas? não sei se tenho todas, mas Mas tens muitas, estamos a falar de quanto castas aqui? não sei. Identificadas devem ter à volta de 8. Mas são as típicas. Mas quando estamos a falar de vinha velha, é provável que tenhas lá coisas que não seriam certificáveis, porque são demasiado velhas e já não fazem parte dos cadernos de registro da região, ou até uvas de mesa, podem estar lá misturadas no meio, são vindimadas e são cuidadas como uvas e são vindimadas como uvas. Por isso, no caso das vinhas velhas, há sempre uma mistura e há sempre uma componente de vinhas velhas nestes vinhos. No Buango, é um vinho que eu uso uma levedura comercial. Evito usar leveduras comerciais porque gosto que, ou melhor, a levedura exprime uma parte da vinha. Uma coisa que se tem percebido hoje em dia é que a população das leveduras na vinha é tão importante, das leveduras ou dos micro-organismos na vinha, é tão importante para a definição da característica da vinha como o espaço orográfico, o relevo, a altitude, o solo, a população bacteriana ou microbiológica é tão importante como o espaço, propriamente dito. Mas neste caso uso uma adega que não é minha, que eu não tenho controle das uvas que lá estão, já estão uvas a fermentar, e eu não quero que, como há sempre contaminação cruzada entre fermentações, eu não quero que o meu vinho seja contaminado com outras coisas que estão lá a fermentar. E por isso uso uma levedura que eu conheço, imprimo as características que eu quero, que é nenhumas. Por isso o que temos é coisas... É levedura neutra? Sim, é uma levedura neutra, produz bastante quantidade de leveduras mortas, de borra, que depois vão ser muito úteis na tal batonage. E por isso o que temos é a expressão da fruta, ponto, mesmo usando uma levedura comercial. Desculpa interromper agora, um detalhe técnico que eu gostaria de perceber. O tipo de levedura escolhido, há leveduras que criam mais borra do que outras? Também. Há leveduras, há seleções de leveduras de tudo e mais alguma coisa. Sim, em termos de sabor e consistência e temperatura. Mas, agora, em termos de quantidade, resultado final de levedura, de borra, sim. não...
A autólise, ou melhor, quando a levedura morre e abre, esta levedura tem capacidade de abrir mais facilmente o seu cadáver propriamente dito. Ou seja, Abre e por isso liberta mais Mais substâncias de levedura, enquanto há outras que morrem e depositam-se e ficam lá. Tipo o corpo de um caranguejo e não dá um nada. crustáceo e não faz absolutamente nada. Esta tem a tendência de abrir e começar a dar algumas notas amanteigadas de algum mel, algum brioche ou croissant, e por isso, e principalmente muito volume de boca, algo que se sente, não propriamente líquido. E por isso... A gordura por si só é algo que na boca enche. Sim, fica... Lá está. Vinhos gastronómicos, vinhos para comer. Sim. Esse batonage que eu preciso de remexer, de remoer Sim, de mexer essas, as leveduras para as libertar isto. leveduras, extrais mais dessas leveduras e dá-te esta sensação de uma boquinha mais gorda e mais encorpado. Ok? E depois então, utilizas Depois fica isso. durante 12 meses fica na cuba inox, com as leveduras depositadas. Quando eu acho que necessita de imprimir mais alguma manteiga, mais algum volume, remexo as leveduras, aguardo que depositem uma semana ou assim, para ver se preciso de repetir, e vou repetindo consoante aquilo que é necessário. Por Ou isso seja, tenho- não tens não uma tem uma lista programação. vais provando e vai, ok, vou dar mais tenho um estágio sobre borras, Uhum. que tem uma libertação lenta, com alguma batonagem. Pronto. Ok. Quando estiver no ponto, está pronto. E quando estiver o resto do vinho pronto com a batonagem, com tudo englobado em harmonia, engarrafa-se. E aqui uma pergunta muito pessoal e muito... Qual é o teu prato preferido com este bom angozinho que tu fizeste? Sim, Ok? Só podes escolher um. Olha, sabes, vi uma reportagem outro dia de que quando as pessoas vão nos Estados Unidos, na prisão, vão a morrer, escolhem a última refeição, ok? com Que é que- este, Com este vinho. a minha última refeição. Estás a rir do quê, pá? Eu fico... Estás a rir do quê? Última refeição, Nuno. Assim rapidamente, a última refeição com este vinho precisaria de um pratinho de azeite, um pão serrano, uns enchidinhos cortados e queijo duro, tipo pecorino ou grana padano, ou coisa assim do género, ou manchego, e pronto, era a minha última refeição. Meu Deus, olha. Vamos jantar, não é? Vamos jantar. Hugo, olha, muito obrigado. Obrigado. Havemos de fazer mais uma coisa, um dia super técnica, super geek para os Sim. vinhos, a falar mesmo desses detalhes. À Muito vontade. obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo vinho. O pessoal consegue encontrar este vinho em algum lado ou não? Em alguns sítios aqui em Portugal, sim. Ou cabos, e- superfícies, algum sítio? Normalmente pequenas garrafeiras e Pequenas restaurantes. garrafeiras. Ou então, se for preciso, também diretamente também consigo enviar. Ok. É só procurar a Adega Muito Artesanal, bom. Nós Facebook, Instagram. Nós pomos os contactos. E É por isso boango, é gente, se muito conseguirem. bom. Boangozito, isto é ganda malha. Para quem gostar de borras. Sim, senhora. Olha, Mas é vinho, não é? mas bom? é vinho, não é? Olha, muito